A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Eu sou o Felipe e vamos continuar nosso estudo em Efésios, capítulo 5. Hoje, do versículo 18 ao 21. Nós já abordamos o versículo 18, mas precisamos dele para a nossa leitura hoje, amém? Uma vez que faz parte do contexto, todo um contexto. Não é uma palavra só, não são várias palavras, é uma palavra com vários apontamentos, com várias instruções, né? E não vos embriagueis com vinho, Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ou seja, a prática do louvor, da adoração em Deus, também é uma prática que traz para nós, ou seja, isso faz parte do contexto cristão. É uma vida cheia do Espírito Santo e com ações de graça, um viver cheio do Espírito Santo e um viver guiado pelo Espírito Santo. Assim, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala entre os seus, com salmos, com hinos, Ela comunica a palavra de Deus, ela edifica o próximo através de salmos, hinos e cânticos espirituais. A música cristã na igreja, além de um louvor a Deus, deve também ser um instrumento pelo qual Deus fala e edifica a sua igreja. Logo, canções vazias de Bíblia e da inspiração do Espírito Santo, além de falhar em comunicar a palavra de Deus, edificando, fortalecendo e consolando ao próximo em Cristo, também corre o risco de estar comunicando algo errado, herético e carnal. Esse texto vem após a declaração enchei-vos do Espírito Santo, Versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, vem depois da declaração. Aliás, o que separa um versículo do outro é uma vírgula, ou seja, esse versículo está dentro da mesma frase, da mesma mensagem, da mesma sentença, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, ou com salmos, vem e complementa ela, ou seja, o versículo 19, que fala sobre o louvor, ele complementa o versículo 18, que fala sobre encher do Espírito Santo, Vem complementando, ou seja, cheio do Espírito Santo, você falará e comunicará, não só por meio da pregação e do ensino, mas também por meio de cânticos, os quais promovem a comunhão, São hinos que vão promover na igreja, uma comunhão, um estado de comunhão, de adoração, onde a igreja canta junto, e glorifica a Deus junto. E a palavra e os hinos em si, eles não podem ser vazios de palavra, eles precisam ter Bíblia neles, para poder comunicar a palavra de Deus. Porque não é só pregação, que é a palavra de Deus. Não é só o ensino ou o estudo que é a palavra de Deus. Ali numa pregação, no estudo, você busca um esclarecimento, um aprofundamento da palavra de Deus. Mas a mensagem, a palavra de Deus também está nos hinos e deve estar nos hinos. A igreja que faz separação entre uma coisa e outra, ela está
errando, porque ela faz com que a música fique pobre, né? Ou seja, a igreja que tem 2 horas, por exemplo, muitos dos cultos da Assembleia de Deus são 2 horas. E aí você fica 1h30 em alguns cultos, outros que primam mais pela palavra. Você vai ficar lá 1 hora, talvez, ou 1h10, e depois você vai ouvir a pregação e o ensino da Bíblia. Mas não quer dizer que... Ou seja, então essa é 1h40, 1h20, ou essa é 1h30. Você ficou sem palavra, então? Ficou sem a mensagem de Deus? Deus não falou com você? Não houve instrução? Não houve ensinamento? Ou seja, um culto ficou pobre até aquele momento. E agora sim, no final do culto, quando muitas vezes sobra um tempo menor de 20, 30 minutos, onde nem sempre o pregador aprofunda no ensinamento, muitas vezes ele chega e já começa, alguns já vão por ritmo da profetada, outros vão fazer movimentos, outros vão como se diz, como se fossem animadores de plateia, querer levantar a moral da igreja, e esquece que eles não estão ali para fazer um movimento carnal, mas estão ali para transmitir a palavra de Deus, né? Vamos ver mais o que a palavra de Deus tem para nos ensinar aqui. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Ter uma vida de gratidão e uma vida de reconhecimento aos feitos do Senhor e sua sabedoria e soberania em tudo, em todas as situações boas ou más, em todas, situações. Entende-se também, por meio desse texto, que o culto deveria ser, em primeiro lugar, um momento de ações de graça, Ou seja, em primeiro lugar, o culto tem que ser um lugar onde a gente vem realmente para adorar e glorificar o nome do Senhor, Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí complementa, ele termina essa parte, mas não a mensagem, como eu falei, a mensagem ainda não terminou. Ele termina essa parte dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, aqui ele está concluindo um assunto e está introduzindo outro, falando uns aos outros, sujeitando-se uns aos outros, sim, uma comunhão, Não apenas falando, todos gostam de falar, todos gostam de cantar, todos gostam de estar em evidência, Todos gostam de falar e querem falar, poucos querem ouvir e considerar humildemente o que se fala. A sujeição implica isso, Ou seja, e você também ouvir o que é ensinado, ouvir o que é ensinado por meio da pregação ou por meio dos cânticos bíblicos, dos cânticos que têm a palavra de Deus, que ensinam, que trazem uma mensagem santa. Detalhe, se um hino não traz uma mensagem santa, automaticamente ele traz uma mensagem herética. Então a gente tem que tomar cuidado. Se o hino está vazio da palavra de Deus, ele está cheio de outras coisas, Porque sempre uma mensagem vai ser passada, Esse texto também é a abertura que Paulo faz para introduzir outro assunto, o qual vai dizer sobre o relacionamento do homem e da mulher, comparando este relacionamento com Cristo e a igreja. Ou seja, dos versículos 22 aos versículos 33, Paulo vai estar falando sobre isso, ok? Vamos então dar uma pausa aqui, querendo Deus, semana que vem nós estaremos ministrando, Como nós já falamos para os irmãos, aqui nós ministramos dentro do tempo que nos é concedido, Poderíamos estar ministrando todo o tempo, mas nem sempre, a gente tem muita coisa para fazer, muita correria, muita coisa na cabeça,
e o tempo que nos é concedido, nós chegamos aqui para ministrar aos irmãos. Mas estaremos aqui, segundo a graça de Deus, semana que vem, se não, na outra semana. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.